Eu gosto muito de arte sacra, sabe? Elas vão aparecendo e eu vou colocando, não tem lugar pré-estabelecido, nem pré-determinado. E comecei a juntar uma coisa com a outra e achei que ficava bom, porque o trabalho contemporâneo ficava muito bem com o trabalho do século XVII, do século XVIII, coisas que foram sendo acumuladas, foram sendo muito queridas e que, num certo sentido, tinham um significado familiar. Alagoano da cidade de Anadia, Rogério Gomes estudou medicina. Desistiu para fazer pedagogia, formou-se e até chegou a dar aulas, mas sua vocação de artista plástico já estava traçada. Olha, eu comecei a me descobrir do momento em que me pediam para escrever e eu escrevi e depois desenhava alguma coisa, porque eu achava que só escrevendo não traduzia o que eu estava pensando. Eu me lembro. Esses são os desenhos, alguns desenhos básicos, fundamentais. E aqui a maquete que foi feita. E na medida em que você passa essa capinha de resina básica, incolor, né, as imperfeições começam a soltar, começam a largar, começam a desaparecer e o campo fica pronto para ser trabalhado. Para não parecer um clichê, mas Hélio de Sica foi fundamental. Ivan Serpa, numa certa época, foi fantástico para mim, absolutamente importante. Porque o Weisman tem um papel assim, importantíssimo na minha vida. Talvez tenha sido um primeiro impacto assim, no ateliê grande, em termos de trabalhos do tipo do que o Weisman faz e que tem muito a ver com a minha cabeça, com as minhas ideias, com os meus conceitos. Sempre que passo por aqui, nesse corredorzinho da escada, que eu olho para o Weisman, me dá um prazer muito grande ter ele conhecido. Olho para o meu trabalho e digo, olha, valeu a pena ter conhecido o velhinho. À medida que eu comecei a definir o meu trabalho como um trabalho voltado para formas geométricas, e à medida que o trabalho foi evoluindo, que as coisas foram andando, eu comecei a descobrir que as próprias telas bidimensionais já me indicavam, já começavam a me mostrar que poderiam ser tridimensionalizadas. Então foi um processo muito lento, nada traumático, muito simples, onde as próprias formas pediam para que isso acontecesse. Inclusive eu estou desenvolvendo uma série que eu estou chamando Dentro, Fora, Interior, Exterior, não é? Porque eu me preocupo muito com essa coisa também de achar que o homem tem duas possibilidades, aliás, dois lados, vamos dizer assim, o lado interno e o lado externo. O lado externo é aquilo que é a máscara, aquela coisa que está ali, que todo mundo vê, que todo mundo olha, mas existe uma coisa que é o interior das criaturas, o interior das coisas, o interior do mundo, que nem sempre representa necessariamente aquilo que é mostrado. Existe uma coisa que se chama o artesanato alagoano. Então, as cestarias, os bordados e etc. Tudo isso são referências muito sérias, muito fortes. E eu acredito que, num certo sentido, uma referência estética, certo? Daí as madras terem aparecido no meu trabalho, não é? Num certo sentido, as nervuras, num certo sentido, vamos dizer assim, os relevos
extremamente racionais, extremamente geométricos, entende? Tudo isso eu acredito que tenha sido dessa relação. A trajetória profissional de Rogério Gomes passa por países como Estados Unidos, França, Alemanha, Grécia e Inglaterra. Uma certa ocasião, o Cirão Franco estava fazendo uma exposição aqui em Maceió e apareceu lá no meu ateliê, que não era aqui, não era esse aqui, era outro ateliê, lá em cima no Farol. E nós batemos um papo muito bom, foi uma coisa, e disso surgiu uma amizade muito interessante. O branco explode com a luz. O preto, ao contrário, se retrai. Eu acredito muito no cotidiano. Eu acho que a arte não precisa... É preciso que você acredite muito no cotidiano. E acreditando nele, você pode realmente resolver certas coisas básicas, não apenas técnicas, mas de possível e possibilidade de novas ideias. O que você vê, no que você... nas coisas, nas peças que você dialoga normalmente, no andar pela cidade, Eu acho que eu estou trabalhando a cor por outras dimensões, porque independente do meu estado de espírito, não sei, estar triste ou menos triste, eles aparecem, o preto apareceu com uma necessidade normal, natural. Até porque eu acho o preto assim lindo. Eu acho maravilhoso, independente da emoção que ele possa passar na psicologia das cores, entende? Eu acho que o preto dá distinção ao trabalho, dá distinção às formas, dá distinção às peças. Preto, para mim, é cor, não é ausência. Preto é uma cor especial, extremamente especial. O branco, a junção de todas as cores, né? Aquela coisa que junta todas as cores, no final vai dar branco, né? Afinal de contas, é o opositor do preto. E é muito bonito essa coisa do preto com o branco. E tem algumas peças em que eu uso preto e branco exatamente para dar esse contraste. Porque eu acho que não existe contraste mais eficiente, tão contraste quanto o preto e o branco. O problema tátil, para mim, é importante. Quando eu estou fazendo a minha peça, essa coisa de estar fazendo, estar compondo, estar tendo esse momento tátil com ela, é fundamental. Ela começa a fazer mais parte de mim ainda. Eu a sinto uma coisa muito mais integrada e muito mais minha. Quanto mais você interage com o seu cotidiano, quanto mais você interage com a sua região, quanto mais você tem esse processo de diálogo com o seu torrão, com as suas coisas, com as coisas que estão ali e que fazem parte desde a sua infância. Eu estou habituado a ver isso desde a minha infância. Depois tem o mar verde, maravilhoso, com aquele horizonte reto, a se perder de vista, entende, sem interferência nenhuma, tanto o horizonte do mar quanto o horizonte da lagoa. Tem o entardecer maravilhoso da lagoa, o prateado muito interessante, e as sombras que se formam em cima do prateado. Quanto mais você é regional, mais universal você é.